você está ouvindo o episódio número 16 do NovoCast, o podcast do Novo. Inscreva-se no nosso canal. Estamos em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. Mesmo com uma carga tributária tão elevada, o Estado brasileiro é incapaz de oferecer bons serviços à população. E, para piorar, o tamanho da máquina pública é enorme, com gastos muito elevados, causando desequilíbrio nas contas, inflação e juros historicamente elevados. Uma situação que deveria ter sido tratada pela reforma administrativa apresentada pelo governo no início do mês, o que não ocorreu. Para falarmos da reforma administrativa, convidamos Ana Carla Abrão, economista e sócia da Oliver Wyman, Pedro Fernando Neri, economista e consultor legislativo, e Tiago Mitrô, deputado federal do Novo em Minas Gerais e presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa na Câmara. Ana, obrigada por aceitar o nosso convite aqui do NovoCast. Ana, o Brasil gasta muito com funcionalismo, mas os brasileiros recebem serviços públicos muito longe do ideal. Qual seria o melhor caminho para o Brasil e em quais experiências de boa governança nós poderíamos nos espelhar? Oi, Marie. Prazer estar aqui com vocês no NovoCast para falar, inclusive, sobre um tema que tenho certeza se alinha muito às bandeiras do Novo, de um Estado eficiente, um Estado voltado para o cidadão e não para si próprio. E indo direto já à sua pergunta, o que a gente precisa fazer para garantir melhores serviços públicos no Brasil é justamente uma reforma administrativa, uma reforma que transforme, que altere o atual modelo operacional, a atual forma de alocar recursos dentro da máquina pública, os processos, os incentivos, a gestão de pessoas, para que sim, nós consigamos atingir qualidade, níveis de qualidade do serviço público que hoje são inimagináveis com o atual modelo operacional. Então, a gente precisa reformar essa máquina e temos vários exemplos muito bem-sucedidos de reformas administrativas feitas no mundo. E eu destaco aqui a do Reino Unido, que foi feita justamente depois da crise financeira de 2008, muito bem-sucedido. O da Nova Zelândia, que também teve a sua reforma e hoje responde por um dos melhores serviços públicos do mundo, e Portugal. São 3 exemplos que eu citaria. O Chile também é um bom exemplo, mas são esses aí exemplos que a gente precisa se espelhar. Pedro, seja bem-vindo aqui ao NovoCast. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Pedro, explica pra gente como é que está a situação fiscal brasileira e qual a importância da reforma administrativa considerando o atual cenário e o futuro do país. Olá, obrigado pelo convite, satisfação estar com vocês. De fato, a situação das contas públicas, a situação fiscal é bastante delicada, ela já era bem difícil antes da atual pandemia. A gente vinha num cenário de déficits primários desde 2014, o que quer dizer que a gente continuaria gastando na União, gastando com as despesas primárias, servidores, aposentadorias, políticas públicas em geral, mais do que a gente arrecada com impostos e contribuições sociais. Então quer dizer que a dívida cresce. Dentro desse contexto veio a pandemia, ela no mundo todo provocou um aumento da dívida dos países, tanto porque ela reduziu a arrecadação, né, a partir do momento que o PIB cai, o governo arrecada menos, né, tem menos gente consumindo, menos gente, a renda das pessoas diminui, tudo isso impacta a arrecadação. Ao mesmo tempo, o outro lado dessa conta, que é o da despesa, observou um aumento expressivo. A gente fez o auxílio emergencial, elevou os gastos com saúde, enfim. Então a dívida cresceu e a gente chega nesse momento com uma dívida pública que deve fechar esse ano acima de 100% do PIB, com várias demandas novas, né? Quase todo mundo reconhece a necessidade de uma reforma administrativa, vai ter muita divergência a partir do momento que a gente começa a discutir qual reforma administrativa a gente quer. Então existe uma visão de que a reforma administrativa não é feita, não é concebida para ajudar com esse lado fiscal. Ela é mais direcionada para aumentar a eficiência do serviço público, para que o cidadão que vá a um hospital ou que tem o seu filho frequentando a escola sinta que o seu dinheiro de pagador de impostos está bem gasto, fique satisfeito com os serviços públicos que ele recebe do Estado. E existe a visão de que, além disso, a reforma administrativa tem que propiciar economia de recursos. Agora, a proposta que o governo apresentou, de fato, ela tem uma previsão lá que autoriza redução da jornada dos servidores públicos com redução proporcional da remuneração.
E isso, se fosse feito por uma nova lei, que é o que está previsto lá, né, autorização da Constituição para que uma lei, uma medida provisória faça isso, se isso acontecesse, a gente poderia ter um potencial grande de economia. Mais do que um papo só de economistas, essa é uma conversa que tem super a ver com o cidadão, assim, porque toda vez que a dívida pública cresce, leva com ela para cima os juros da economia, né? Então, e é por isso que essa discussão é tão importante, né? Se o governo gasta mais do que ele arrecada, ele vai consumindo recursos do setor privado que deixariam de ir, por exemplo, para empresas na bolsa de valores ou para crédito em geral. Então é por isso que ter uma dívida pública, ainda que alta, mas que seja sustentável, é tão importante não só para o sistema financeiro, para os banqueiros malvadões, mas para os cidadãos como um todo, né? Sociedades que geram oportunidades são sociedades em que as pessoas têm acesso a crédito e para ter acesso a crédito é preciso que os juros não sejam proibitivos como eles são no Brasil. Então é no meio dessa salada toda que entra a reforma administrativa, porque é ela que tem um papel na União, nos estados e nos municípios de consumir uma parcela maior do gasto, né? Boa parte do nosso gasto público no Brasil é com servidores estáveis, concursados. Se a gente não altera a legislação que regulamenta isso, a gente passa a ter toda sorte de dificuldade. Oi, Tiago. Obrigada por retornar aqui no NovoCast. Tiago, você é presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, que já está discutindo há alguns meses essa reforma tão importante para o Brasil. Conta pra gente como tem funcionado a frente e como foi a recepção dos parlamentares com o projeto apresentado pelo governo federal. Oi, Maria, eu que agradeço o convite, falar aqui com você e com todos os ouvintes do NovoCast. É sempre um prazer, ainda mais para falar de um assunto tão importante como a reforma administrativa. Como você mencionou, a gente já está há quase um ano trabalhando na Frente Parlamentar da Reforma Administrativa. Quando eu vi no ano passado que o governo estava começando a titubear em relação ao envio da reforma, eu comecei a me perguntar o que nós poderíamos fazer para acelerar esse processo de discussão da reforma tributária e até incentivar o governo a enviar a reforma, o que finalmente aconteceu há cerca de 2, 3 semanas atrás. Então, o que nós temos trabalhado desde então é no aprofundamento das discussões técnicas de quais são as mudanças que a gente precisa fazer para se ter uma reforma administrativa. Essa PEC enviada pelo governo é apenas uma parte da reforma administrativa e temos hoje um grupo de 17 parlamentares de 13 partidos diferentes discutindo com frequência quais são as nossas propostas para que a reforma administrativa avance no Congresso e transforme de fato a administração pública. Vamos lançar inclusive agora no início de outubro a nossa agenda legislativa. E o envio da reforma pelo governo, da PEC 32 pelo governo, que é apenas uma parte da reforma, nós vimos como positivo. É uma PEC que tem ajustes a serem feitos, precisamos aprofundar o que ela se propõe, mas dado que a expectativa que nós tínhamos é que o governo só enviasse no ano que vem essa proposta, a gente viu como positivo que essa discussão finalmente possa avançar e tramitar no Congresso. Ana, na sua avaliação, a reforma enviada pelo governo é um passo inicial para resolver os problemas de governança e prestação de serviços públicos? O que mais pode ser feito para aprimorar essa proposta? A reforma do governo tem um mérito principal, que é o fato de que ela coloca a bola em campo. Como bem disse o deputado Thiago Mitrô, essa é uma prerrogativa do presidente da República e, portanto, o fato dele ter largado a bola já é um passo importante e temos que reconhecer que, pelo menos a partir desse projeto, nós conseguimos fazer essa discussão e botar o tema na agenda. A proposta é uma proposta ambiciosa, é complexa, do ponto de vista dos conceitos de gestão de pessoas, ela é muito positiva, ou seja, restringe estabilidade, foca em meritocracia, cria vínculos que são vínculos mais flexíveis, permitindo, inclusive, contratações de outras formas que não o concurso público tradicional, abarca todos os poderes, teoricamente, embora o presidente tenha tirado ali os membros de poderes, e também abarca estados e municípios. Então, do ponto de vista de amplitude, ela é bastante correta, mas ela peca
por não incluir os atuais servidores, principalmente nas vedações constitucionais que ela coloca ali, que são dispositivos que hoje estão presentes e que precisam ser eliminados. Então, é uma reforma positiva, é uma reforma que tem alguns problemas legislativos que a gente pode conversar, e jurídicos que a gente pode conversar aqui ao longo do podcast, mas vamos reconhecer que ela cria, sim, as bases para que essa discussão e essa reforma aconteça dentro de conceitos que são conceitos positivos e muito mais avançados do ponto de vista de gestão de pessoas. Pedro, como você avalia o tamanho do Estado brasileiro em relação aos outros países? O tamanho do Estado brasileiro na comparação com outros países não destoa tanto. O que vai ser mais diferente no Brasil é a ênfase que a gente dá em alguns gastos, e a gente tem um diferencial entre remuneração de setor público e setor privado que é particularmente elevado no Brasil, na própria comparação do Banco Mundial com dezenas de países. Isso revela que a gente gasta muito para o serviço que a gente entrega. Tem um trabalho interessante de um economista do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, o IBRE é o Instituto Brasileiro de Economia, que é o Braulio Borges, e é um estudo que ele fez num dos capítulos do livro novo do Felipe Salto e do Josué Pellegrini, Contas Públicas no Brasil. E ele mostra que tanto que a gente gasta hoje no Brasil, fazendo uma comparação com outros países, era para a gente ter o bem-estar da Espanha. E uma provocação que eu fiz recentemente, até num dos textos lá do Estadão, é que a gente vê tanta gente defendendo o sistema atual, preocupada com perseguição que possa ter com servidores, com flexibilização dos estatutos que a gente tem hoje, mas frequentemente esse interlocutor é alguém que contrata serviço na iniciativa privada, né? Então, a estabilidade é tão boa que eu não quero estabilidade para o médico da minha família, que eu não quero estabilidade para o professor dos meus filhos, já que não tem estabilidade, né, na iniciativa privada, nas escolas particulares, nos hospitais privados. Então, por que a elite do país não coloca seus filhos na escola pública, não vai para o SUS, se a estabilidade é tão boa? Porque os profissionais são tão bem pagos quase sempre, embora não seja verdade sempre, quanto os da iniciativa privada. Então, se esse serviço público às vezes custa mais do que ele custa na iniciativa privada, ou frequentemente está no mesmo patamar, por que a gente não usa ele, né? E eu acho que a estabilidade é claro que não é todos os males, né? Na raiz de todos os males, mas é uma das explicações da gente ter serviços públicos ineficientes, né? E não só a estabilidade, mas a falta de avaliação do servidor público e uma série de outras questões que podem ser tratadas numa reforma administrativa, ainda que não essa que está colocada, né? Então daí a gente tira a importância da reforma administrativa. Então eu quero ressaltar essa publicação. Se o custo de um médico ou de um professor para o Estado não é tão menor do que na iniciativa privada, ou às vezes é até maior, por que é então que os serviços públicos não são atraentes para a elite? Por que a gente pretere uma coisa que é gratuita para gastar dinheiro contratando particulares? Então eu acho que é isso que a gente tem que pensar. O que é que impede o Estado, mesmo gastando o que ele gasta, de oferecer serviços tão bons quanto a iniciativa privada? Eu acho que a gente tem que pensar por aí, né? Essa é uma discussão até de progressividade da distribuição de renda, né? Porque se os mais pobres dependem das escolas públicas, dos hospitais públicos, se a gente não consegue entregar esse serviço com qualidade, a gente está fomentando a própria desigualdade social no nosso país. Tiago, a reforma proposta inclui os servidores dos 3 poderes, mas exclui a elite do funcionalismo como juízes, procuradores e parlamentares. E pelo texto passa a valer somente daqui para frente para os novos servidores. Você acredita que vai ser possível incluir os atuais funcionários durante a tramitação do Congresso? Esses são pontos super importantes, Maria, que inclusive o Novo já apresentou 2 emendas para poder solucionar essa questão. Não faz sentido essas vedações a privilégios que a PEC corretamente traz excluírem membros de poder e também os atuais servidores, né? Privilégios, não existe quem tem privilégio adquirido. A gente precisa excluir essas distorções que existem hoje no serviço público para todos, não importa quem seja, né? Juiz, atual servidor, todo mundo precisa se adequar à realidade do país, que já não aceita mais distorções tão grandes como essa. Então, o Novo já apresentou essas propostas. A gente espera, sim, que com o ambiente da sociedade pressionando, né, para que isso seja corrigido no Congresso, acredito que há, sim, espaço para que nós aprovemos
essas emendas e, além disso, apresentamos outras 3 emendas, além daquela que inclui membros de poder, que inclui os atuais servidores. A gente quer acabar com a possibilidade do duplo teto, que é quando, né, um servidor tem direito ao salário dentro do teto na ativa e outro na aposentadoria. A gente acha que o teto tem que ser um só para todos. A gente quer também vedar a possibilidade de servidores venderem férias, até porque quem faz isso hoje são justamente aqueles que têm férias mais de 30 dias, o que já é um absurdo por si só, e também outra emenda, uma quinta emenda, para que a gente coloque processo seletivo na nomeação da imensa maioria dos cargos comissionados. Eles não podem ser completamente de livre nomeação, senão gera espaço aí para patronalismo e para colocar uso político de cargos que deveriam ser técnicos. Ana, os servidores da ativa ficaram de fora da reforma do governo. Dessa forma, parte dos problemas do Estado brasileiro só seriam resolvidos nas próximas décadas com a contratação de novos funcionários. Muitos alegam que a inclusão causaria judicialização em massa. Você acredita nisso? Como resolver esse impasse? Não inclusão dos servidores atuais na reforma é, no meu entender, o pecado original dessa proposta. E que responde, obviamente, à postura corporativista, ao histórico corporativista do presidente da República. Então, não nos surpreende, mas, obviamente, nos frustra enormemente ver que esse ponto, que é um ponto fundamental, ficou de fora. Felizmente, temos, né, parlamentares combativos como o deputado Thiago, que já apresentou uma proposta para incluir os atuais servidores na reforma administrativa apresentada, e isso é fundamental por 2 motivos claros. Um é o que você cita, do potencial risco de judicialização, que vem, obviamente, de termos que conviver ao longo de 20 anos com 2 modelos muito distintos, e cria-se, então, uma possibilidade, um risco de que servidores que entram no novo regime possam pedir isonomia com o regime antigo. Muito dificilmente seria o contrário, e nós criamos, então, né, o risco de contaminar o novo modelo, que pode nascer já comprometido pelas bases do modelo atual. O outro problema é que um processo como esse vai demorar 20 anos para ter os resultados tanto do ponto de vista de melhoria dos serviços públicos, quanto resultados do ponto de vista fiscal. Porque nós não temos 20 anos com esse modelo atual dominando e levando a crescimentos vegetativos contínuos e reais das despesas com o pessoal nos 3 níveis da federação e em todos os poderes. Então, a inclusão dos servidores atuais é fundamental por esses pontos que eu destaquei aqui. Pedro, para você, a reforma administrativa enviada pelo governo resolve o nosso problema fiscal? A reforma administrativa enviada pelo governo não resolve o nosso problema fiscal. Ela, ainda no que a reforma administrativa é interessante, ela tem uma limitação que muito do que ela prevê ali não é autoaplicável. Quer dizer, ela abre espaço na Constituição para que leis venham e regulamentem algumas questões. Isso não é o ideal, né? Talvez tenha sido o viável politicamente, mas é perfeitamente possível que ela fizesse isso, dizendo, olha, uma lei pode tratar disso, mas já dissesse o que fica valendo a partir de uma eventual promulgação da emenda. Como foi na reforma da Previdência, né, que tem as regras de transição e tal. E uma coisa que foi muito falada nos últimos dias que essa reforma não faz é tratar daqueles privilégios que, se não são responsáveis pelo descalabro das contas públicas ou pelo déficit, pesam nas contas públicas, pesam no bolso do contribuinte e geram uma sensação de injustiça muito grande, né? Então, não se tratou de teto remuneratório, uma coisa que poderia ser feita. A gente sabe que, principalmente nos poderes independentes e principalmente em nível estadual, o teto remuneratório é muito desrespeitado, né? E isso se deve a não é uma brecha, mas a exploração de um dispositivo da Constituição que permite que o teto não seja cumprido no caso das verbas que têm caráter indenizatório. Mas aí a gente tem auxílio moradia, adicional disso, daquilo, tem todo tipo de artifício. Então, quando alguém pensa, mas se existe o teto, por que tem, às vezes, magistrado no Nordeste que está recebendo R$100 mil? E por aí vai. E frequentemente vai ser isso, quando não sempre, se não for o caso, sempre é
o caso de alguma verba estar sendo computada como indenizatória. Sendo que ela não é indenizatória, a gente sabe que é uma verba remuneratória, né? Eu acho que assim, se gera, a definição jurídica é se gera acréscimo patrimonial, quer dizer, se a pessoa fica mais rica com aquilo, ela pode comprar bens, comprar ativos, ela é uma verba remuneratória, não indenizatória. Então eu acho assim que verba indenizatória tinha que ser só aquilo que você pode apresentar uma nota fiscal, sabe? E, na verdade, eu acho até que não devia nem mais existir. Eu acho que uma reforma administrativa suficientemente ousada tinha que simplesmente acabar com a possibilidade de verbas indenizatórias. A gente já está no ano de 2020, quer dizer, existe tecnologia suficiente para permitir que um servidor que eventualmente teve uma despesa seja reembolsado. A gente pode pensar num cartão corporativo, enfim, outros mecanismos que sejam mais efetivos e principalmente mais transparentes, né? Então eu acho que faltou um pouquinho de coragem, de liderança, de tentar tocar nesses pontos mais espinhosos, mas eu acho que o Congresso Nacional tem interesse e possibilidade de fazer isso ao longo da tramitação dessa proposta ou de uma outra proposta de reforma administrativa. Tiago, a PEC apresentada estabelece as carreiras de Estado que vão continuar a ter estabilidade, mas não define com detalhes que carreiras são essas. Explica para a gente um pouco mais sobre o que são as carreiras típicas de Estado e quais são as diferenças para as outras categorias de servidores. Olha, essa definição de quais são as carreiras típicas de Estado e quais não são é o que vai vir depois, né, na legislação infraconstitucional. Agora está correta, né, a PEC não entrar nesse detalhe. E as carreiras típicas de Estado são aquelas que não têm algo comparável na iniciativa privada. Você pega um médico, por exemplo, que trabalha num hospital público, né, você tem médicos que trabalham também no setor privado, né, então essa não é uma carreira típica de Estado. Agora, um diplomata, você não tem correspondente, né, no setor privado, né, um delegado de polícia, você não tem o correspondente no setor privado, então essas são as carreiras típicas de Estado que a PEC traz, a meu ver corretamente, que tem que ter tratamentos diferentes das carreiras que não são as carreiras típicas de Estado. Então, certas proteções que existem para o servidor devem ser restritas à carreira típica de Estado, porque as carreiras não típicas de Estado pode ser o serviço, né, executado pelo servidor, pode eventualmente ser feito por iniciativa privada, pode mudar a necessidade com informatização, né, ao longo do tempo, com tecnologia. Então, esse tratamento diferenciado entre as carreiras típicas de Estado e as não típicas a meu ver, na linha correta, e depois, na hora que a gente for discutir a legislação infraconstitucional, aí vai ser definido exatamente quais são as típicas de Estado e quais não são. Ana, desde a aprovação da Constituição de 98, a avaliação de desempenho dos servidores nunca foi regulamentada. A reforma apresentada pelo governo anunciou um sistema de monitoramento e avaliação, mas nada foi detalhado e ficou prometido para uma próxima fase. Você acha que esses pontos deveriam estar incluídos na proposta base? Para você, qual modelo deveria ser adotado? A questão da avaliação de desempenho, ela está na base de qualquer modelo mais eficiente de gestão de pessoas. O fato de que hoje nós não tivemos sequer a regulamentação da dispensa por baixo desempenho, que foi uma emenda constitucional aprovada em 98, mostra a resistência e o poder de pressão que servidores públicos, as corporações de servidores públicos têm sobre o Congresso Nacional. Porque se tivéssemos essa regulamentação presente, tenho certeza que o processo, né, de renovação da máquina, o processo de ganho de eficiência da máquina teria sido muito diferente, teria estado presente ao longo desses anos todos. E agora o que nós precisamos é avançar com esse tema. Esse também é um tema cuja prerrogativa do presidente da República, ou seja, ele tem que enviar os projetos de lei, tanto de regulamentação da avaliação, como da regulamentação da demissão por baixo desempenho para o Congresso Nacional, para que essa discussão comece, ou que ela avance. Porque começar, como você colocou aqui, a gente já fala sobre isso ao longo de muito tempo. Mas precisamos de, concretamente, projetos de lei que permitam que façamos essa discussão, essa regulamentação e a implantação desses modelos que são complexos e que exigem um tempo de calibragem, de monitoramento, de ajustes e só estarão plenamente em vigor depois de 2, 3 anos
da regulamentação aprovada. Então, estamos muito atrasados. Existem modelos consagrados de avaliação de desempenho no setor público em vários países. Nós temos todas as condições de construirmos um modelo aqui que seja eficiente, que seja moderno e que garanta, inclusive, blindagens contra apadrinhamentos, perseguições, ou seja, um modelo que esteja alinhado com as boas práticas de avaliação de desempenho e de gestão de pessoas mundo afora. E vale lembrar que este modelo, esses projetos de lei, eles de nada dependem da aprovação da PEC, do projeto de emenda constitucional que o governo encaminhou. Essas discussões podem acontecer em paralelo. E é isso que nós precisamos que o governo federal, o executivo federal, garanta que elas sim serão feitas em paralelo, porque serão apresentadas também em paralelo. Pedro, como você analisa os gastos com funcionalismo em cada setor? A reforma contribui para uma maior eficiência nesses gastos? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a reforma ela contribui para que os governantes tenham mais flexibilidade em gerir o seu pessoal, né? Tem dois instrumentos da reforma que eu acho interessantes. Um é a possibilidade de contratar servidores por prazo determinado, né? Então nem todo servidor vai ser necessariamente vitalício. Eu acho que isso é interessante. É inclusive uma maneira de rapidamente alcançar ou atender as demandas da sociedade. Então tem um problema, os eleitores estão pedindo algo, o governante pode fazer essa modalidade simplificada de contratação e atender esse pleito. E muito embora se fale tanto em enxugamento da máquina, essas formas permitem inclusive que aumente a quantidade de pessoas que estão trabalhando no serviço público, porque você desburocratiza um pouco, né? Não vai ser todo mundo contratado para ser estável, todo mundo contratado por meio de concurso público, que é uma contratação que é onerosa para o Estado, né? Porque, enfim, esses servidores acabam tendo um poder de barganha muito grande, né? Se ninguém pode entrar para competir com eles e se ninguém pode sair, quer dizer, em economia existem barreiras à entrada e barreiras à saída na prestação de um serviço, existem ganhos de monopólio, quer dizer, fica caro contratar, e essa situação que a gente tem hoje, né? Então essa possibilidade de contratar servidores sem estabilidade permite que o Estado gaste menos com um determinado servidor e possa contratar, às vezes, vários para uma nova função. Porque a partir do momento que você não tem estabilidade, que você não tem que contratar por concurso público, você pode acabar contratando uma força de trabalho mais diversa. Então, acho que tem essa vantagem, essa flexibilidade, né? Que também serve para atender novas demandas ou novas áreas de atuação do setor público. Então, eu acho que essa flexibilização que a reforma traz é interessante para fazer esses ajustes. Pedro, de novo, obrigada pela sua participação. O Pedro Neri também é coautor do livro Contas Públicas no Brasil, sendo um dos organizadores Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, o IFE, que também já participou de um NovoCast aqui com a gente sobre o teto de gastos. Recomendo que ouçam o NovoCast número 13 e compartilhem. Pedro, esperamos contar com você novamente num próximo convite aqui no NovoCast. Eu que agradeço, uma satisfação e uma honra minha estar aqui no podcast. Tiago, os sindicatos já estão se mobilizando contra a reforma. Como que está sendo a pressão dessas corporações na Câmara e o que fazer para garantir que prevaleçam os interesses da maioria silenciosa, ou seja, a população que paga a conta? Olha, Maria, tem aquela frase, né, que temos duas certezas no mundo, que são a morte e os impostos. Acrescento uma terceira certeza, que é qualquer proposta de reforma administrativa que fosse enviada ia ter essa chiadeira, né, dessa minoria barulhenta. Eu tenho tido um diálogo muito positivo com organizações que representam servidores, fóruns, sindicatos, associações, de pessoas que estão interessadas em debater, que têm preocupações legítimas, que eu até algumas delas concordo que têm que ser incluídas na reforma administrativa. Agora sempre vai ter esse grupo, que é a menor parte, que fica tentando inviabilizar o debate trazendo mentiras, né, trazendo distorções em relação ao que está sendo proposto de fato. E o que a gente tem que fazer é mobilizar essa grande maioria, como você muito bem mencionou, que é difusa, mas que às vezes não se organiza para defender aquilo que quer e que precisa, né? Que é um Estado mais eficiente, que é uma administração pública moderna, com boa qualidade na prestação dos serviços públicos. E que nós precisamos fazer é ampliar
a discussão na sociedade, não pode ficar restrita a grupos de pressão que não querem ver a reforma aprovada. A gente precisa que a sociedade se mobilize, né, e demonstre que é a favor da reforma administrativa, que quer ver um Estado que consiga prestar serviços para a população da forma como a população merece. Então, cabe a nós fazermos essa mobilização e equalizar esse debate. Ana, a inclusão de outros poderes parece tímida, mexendo pouco onde encontramos muitas distorções, especialmente na elite do funcionalismo. Como você avalia essa questão? É possível ampliar a participação de outros poderes na reforma? Bom, uma das prerrogativas, né, uma das justificativas para que se utilize uma PEC para fazer a reforma administrativa é justamente a inclusão de outros poderes, ou seja, o executivo só pode incluir uma reforma dos servidores de outros poderes por meio de uma proposta de emenda constitucional. O estranho aqui é que, embora ele tenha incluído todos os poderes, embora haja na proposta a vedação constitucional para gastos imorais, como, por exemplo, né, as férias de 60 dias, aposentadoria por punição, que são dispositivos que são majoritariamente observados no judiciário, ele fez esse movimento, ou seja, o movimento de usar a PEC para incluir os poderes, incluiu vedações constitucionais que estão presentes, dispositivos que estão presentes só no judiciário, mas ele tirou justamente os membros de outros poderes, que são os juízes, os promotores, que são os servidores que têm acesso a esses dispositivos. Então, ficou muito estranho, ficou inconsistente, porque claramente deve ter sido um movimento que foi feito ali né, nas vésperas de se mandar a proposta para o Congresso Nacional por alguma orientação, que não foi uma orientação técnica, certamente. Então, agora, temos sim que incluir esses membros de outros poderes para permitir que esse dispositivo esteja plenamente ativo e essas vedações constitucionais a esses ganhos que são imorais num país tão injusto quanto o nosso, de fato, sejam aplicáveis. Tiago, quero agradecer de novo o seu retorno aqui no NovoCast. Vamos encerrar falando sobre os próximos passos na tramitação da reforma. Existe um consenso entre a maioria das lideranças para priorizar o andamento da pauta no Congresso Nacional? O que a gente pode esperar para os próximos meses? Eu estou bastante otimista em relação ao avanço dessa pauta, uma pauta que tem apoio do governo, que tem apoio dos presidentes da Câmara e do Senado, que tem apoio da sociedade, de inúmeras lideranças do Congresso Nacional. Então, acredito que temos sim condição de fazer com que ela finalmente ande, né? Agora, com o envio da PEC 32, que é o primeiro passo da reforma administrativa, a gente tem que fazer com que ela tramite, de fato, no Congresso, né? Seja votada na CCJ, que tem que ser reinstalada, que estava parada por conta da pandemia, depois na comissão especial, no plenário da Câmara, e aí vai para o Senado, para que nós possamos endereçar os demais projetos, né, como reestruturação de carreiras, regulamentação da avaliação de desempenho, modernização de concursos e tantos outros que tanto estão no plano do governo quanto na agenda legislativa do novo e também da frente parlamentar da reforma administrativa. Então, acredito que a partir de agora nós vamos finalmente conseguir fazer esse tema ser tratado e tramitado no Congresso Nacional e estou otimista em relação a isso. No mais, agradeço aqui novamente o convite, prazer falar com você e com os ouvintes do NovoCast. Estou sempre à disposição e contamos muito com todos os filiados, apoiadores do Novo e sociedade brasileira para que a gente pressione o Congresso para aprovar a reforma administrativa e finalmente entregar essa modernização tão importante para a sociedade brasileira, que é a mudança completa da forma como o Estado brasileiro hoje funciona. Um grande abraço e até a próxima. Ana, novamente, obrigada pela sua participação aqui no NovoCast. E para encerrar, como você enxerga a estabilidade dos servidores brasileiros em relação aos bons exemplos de gestão pública pelo mundo? A reforma apresentada altera de forma satisfatória as regras de estabilidade? Qual caminho devemos buscar nesse ponto da reforma?
Eu, particularmente, Marie, não vejo a questão da estabilidade como o nosso maior problema no que tange à necessidade de reformar o Estado e de garantir melhoria do serviço público. É um ponto, sim, é um ponto. A amplitude da nossa estabilidade é um ponto que deve ser discutido e que a proposta se propõe a fazer no D0, aqui no ponto de partida. E aí eu acho que nós podemos enfrentar um problema aqui e podemos cair numa armadilha complicada, que é discutirmos a estabilidade e travarmos toda a discussão de melhoria do modelo operacional, de essas vedações constitucionais a verbas imorais, a discussão do teto remuneratório constitucional, a discussão da avaliação de desempenho e da interrupção de promoções e progressões automáticas, ou seja, tem muitos temas que estão à mão, que independem da estabilidade e que deveriam avançar. E se nós ficarmos focados na estabilidade, corre o risco da gente não conseguir avançar nesses temas que são, que são tratados via projeto de lei, não na PEC, e que estão realmente, né, fazem a diferença nesse primeiro momento. Então, acho que sim, a PEC, a proposta é uma proposta boa, mais uma vez, conceitualmente, de restringir a estabilidade às carreiras de Estado, é assim que é no mundo todo, mas vamos lembrar que não tem nenhum lugar da Constituição escrito que não possamos demitir um servidor estável. Ou seja, a estabilidade aqui no Brasil, ela tem a sua garantia constitucional, ela é de fato muito ampla, mas o que nós temos que tratar é justamente de organizar esse processo, permitir e garantir aqui que as demissões por falta grave, por baixo desempenho, vão ocorrer, inclusive nas carreiras de Estado. E aí sim discutir o que é carreira de Estado, o que não é, restringir essa estabilidade do ponto de vista, né, de carreiras. Mas, mais uma vez, eu acho importante que a gente não espere amadurecer esse debate, que é o mais complexo de todos, antes de avançar em temas que são temas que já estão mais maduros e temas que já estão mais na mão, para que a gente, no curto prazo, consiga implantar um sistema mais racional, menos disfuncional de funcionamento da máquina pública. Um prazer falar com vocês, estou sempre à disposição. Essa é uma agenda que está só começando e que, como eu disse, é muito alinhada com todas as bandeiras que o Novo defende. Então, contem comigo para outros papos, para outros novocasts sobre esse tema e sobre os temas correlatos aí à reforma administrativa. Obrigada. Terminamos mais esse episódio do NovoCast. Agradecemos todos que nos acompanharam até aqui. Compartilhe o NovoCast para que as ideias do Novo cheguem a mais pessoas. O NovoCast é uma iniciativa do Novo, um partido que não usa dinheiro público para sua manutenção e suas campanhas políticas. Filie-se ou doe para o Novo acessando novo.org.br. Você também pode adquirir os produtos da loja do Novo em loja.novo.org.br. Até o próximo NovoCast.